Eu quero refletir com os irmãos e fiquei muito feliz pelo convite do pastor que nos chamou para estar ministrando, e gosto muito de culto de ensino. Eu gostaria que você se assentasse, por favor. E o pastor nos deu um tema sobre desconectar. Posso me enganar. Eu prego a mensagem do Evangelho já há alguns anos e raramente acontece num culto de eu mudar a mensagem. Eu acho que não deve ter acontecido. Eu sou muito convicto daquilo que o Senhor ministra no nosso coração. Minha esposa me acompanha, ela sabe disso. Eu acho que nesses 8 anos que eu pastoreio a igreja onde eu sou pastor, eu acho que deve ter acontecido 3 vezes de eu chegar num culto e algo falar o coração. Não passou disso não. E ouvindo os irmãos nessa ministração, eu teria uma ministração aqui bem pequena para ministrar esse esboço. Ainda prego com papel, irmão, tá? Nada contra quem tem tablet, não sou contra, porque eu não tenho ainda, tá? Eu sou do papel ainda, gosto muito de usar papel. E meu coração queimou, e minha esposa, ela ora muito por mim. Eu olhei para ela aqui, eu olhei para ela e disse assim, ela entendeu o que eu falei para ela. Eu falei, acho que Deus está nos levando para outro lugar. Que a gente que é casado, um olhar, né, irmão? Já basta, né? Da esposa olhar para o marido, eles já se conhecem. Feliz para ver a missionária Márcia também ali, Deus abençoe. E meu coração queimou muito hoje de felicidade e um pouquinho de preocupação, porque eu tive que deixar a igreja lá hoje. E nós tínhamos um momento de oração antes do culto, e eu estava saindo, os irmãos chegando na igreja. Onde você vai, pastor? Eu falei, vou ali e já volto. Mas eu almejava estar com os irmãos aqui e quero ministrar o que o Senhor colocou no nosso coração aqui, nesses louvores, nessas ministrações que Deus usou, a vida do pastor, a vida da pastora Daniele, a vida do Kleber também. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 5. Deixar o papel aqui. Eu não sei quanto tempo eu vou ministrar. O pastor disse que ele queria emendar uma vigília hoje. Lucas capítulo 5. Eu já tinha falado com o menino lá no projetor, coloca para mim, era Lucas também que eu ia ministrar, mas era outro texto. Quem sabe, né? Uma outra oportunidade estar aqui. Lucas capítulo de número 5, a partir do versículo de número 36. Quantos acharam? Poderiam confirmar com um amém? Amém. O verso 36, preste bastante atenção. Ele diz assim: então lhes contou uma parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em uma roupa velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo rebentará os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é melhor. Eu gostaria de reler mais uma vez o verso 39 com você. Ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o vinho velho é melhor. Talvez na sua tradução vai dizer excelente. Eu gostaria de meditar com você. Lucas é um evangelho muito interessante da gente meditar, porque Lucas ele tem umas peculiaridades que os outros evangelhos não têm. Não é pelo fato de Lucas não ter caminhado com Jesus que possa rebaixá-lo,
na sua autoridade daquilo que ele vai nos ensinar. Ele, como médico, como um doutor, como um pesquisador, ele não teve o privilégio de andar com Jesus no grupo dos 12. Somente Mateus e Lucas vão ter esse privilégio. Marcos, de uma maneira paralela, ele caminha, e possivelmente Marcos será o evangelho onde Mateus, Lucas e João vão se ater e pesquisar nele, para que possam então fundamentar o seu evangelho. Lucas, ele é um evangelista que se preocupa com os detalhes. Existem algumas coisas na Bíblia que você não vai encontrar em outros evangelhos, mas você encontra em Lucas. E também você não vai encontrar em Lucas aquilo que você encontra em outros evangelhos. Mas o interessante é que quando você olha para Lucas, Lucas se detém a detalhes tão pequenos que faz uma grande diferença. Quando nós olhamos para o texto ele fala de uma parábola. Jesus está tentando trazer uma verdade moral, uma verdade espiritual, através de um conto. As parábolas, na verdade, serão narrativas que tinham cunho de verdade por trás dela. Veja bem que quando ele fala da parábola do filho pródigo, somente Lucas vai falar dela. Ele está usando ali toda uma história, um contexto para explicar possivelmente o amor de Deus para com o pecador. Quando ele usa a parábola do bom samaritano, Lucas 10, ele está dizendo também uma forma, um conto. Geralmente parábola não tem nome próprio. E Jesus está debatendo aqui agora com os fariseus acerca dos seus discípulos. Então ele conta uma parábola. E Jesus, ele é enfático quando ele diz: eu quero pedir permissão ao... Como é que chama o jovem que está lá? O Marcos. Marcos, prega comigo, tá? Vamos lá, coloca para mim aqui, deixa aqui, meu filho. Ele diz assim: ninguém tendo bebido vinho velho logo prefere o novo, porque diz o verso, 36. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de roupa nova e costura numa roupa velha. Irmãos, se Jesus pudesse, a gente começar a entender um pouquinho, traduzindo sem alterar o que diz a palavra, ele está dizendo ninguém, ele está dizendo em sã consciência, ninguém em perfeito juízo é capaz de fazer isso. Eu não sei se você já passou necessidade na vida, muitas necessidades na vida, mas eu já passei muita necessidade. Eu e minha esposa passamos muitas necessidades pela criação dos nossos pais, e eu ia para a escola tudo remendado. Não era nem festa de quadrilha, calça jeans com uns remendos assim. E era o que podia fazer, não tinha como fazer outra coisa. Roupa remendada. Só que minha mãe, ela pegava um pedaço de tecido velho, uma roupa velha, e ela pegava esse tecido velho, ela rasgava e colava assim, e parecia que era quadrilha, mas não era quadrilha. Era a roupa que tinha, por causa do frio, dava um jeito. E às vezes não tinha uma outra calça de moletom, e às vezes tinha um jeans, então ela pegava uns panos, uns lençóis, como ela fazia um forro por baixo para não passar frio. Só que eu nunca vi minha mãe abrir um pacote de lençol, um jogo de lençol. Eu nunca vi ela pegar algo novo com etiqueta e cortar isso para colocar numa roupa velha que eu tinha. Ela nunca fez isso. Eu passei minha infância, minha adolescência vivendo isso, e eu nunca vi. Em contrapartida, eu vi que as minhas tias também, com os meus primos, nunca faziam isso também. Porque eu começo a entender que Jesus está dizendo que ninguém que tem um pouquinho de juízo, ninguém que tem um pouquinho de sã consciência, que tenha um pouquinho de inteligência, jamais pegará uma camisa nova e vai cortar. Ele está dizendo isso. E vai colocar numa roupa velha. E ele diz que aquilo que é prático e simples, ele diz simples, porque o remendo da nova não vai se ajustar na velha, porque na primeira lavada que fizer, você não tem aquela sensação quando você compra roupa? Esses dias eu passei uma vergonha, eu tenho que falar, eu não tenho vergonha de falar não, passei uma vergonha e falei para minha esposa: preciso de uma bermuda. Sabe o número? Ela falou para mim: sabe o número? Falei: sei. Cheguei lá, a irmã que vende uma roupa, falei assim: dá uma bermuda aí. Ela falou: que número, pastor? Eu falei: 38. Ela falou assim: eu acho que não. Falou para mim. Peguei, falei: então faz o seguinte, me dá o 40. Peguei as bermudas, cheguei em casa e falei: paixão, a roupa aqui. Ela olhou e falou assim: coloca para mim ver. Irmão, entrou na perna.
Ela falou, volta lá, acho que é 42. Eu falei, mas já? Irmão, comprei o 42. Só que tive que lavar a roupa. E quando lavou essa roupa nova, ela dá uma enxugada. Não dá aquela decepção nas mulheres, nos homens, quando isso acontece? Você quer brigar até com o Satanás não tem nada a ver com isso. Porque é isso que acontece, ele diz que não se ajusta. Porque quando você pegar um tecido novo e tentar costurar na velha e colocar na água para lavar, é natural em que o tecido novo ele vai encolher. E os pontos que você dá na roupa velha vai puxar e vai arrebentar. E aí ele está dizendo que isso vai romper, ou seja, o buraco vai ficar maior do que já estava no começo. Esse é o primeiro exemplo que ele está dizendo. Aí nós partimos para o segundo exemplo. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. E eu começo a entender novamente a mesma coisa. Tiver um pouquinho de juízo, não vai fazer isso. Mas como a parábola era para aqueles da época, então está muito claro para eles o que Jesus está tentando falar. Para nós talvez não. Existe um mistério que a gente talvez não entenda, mas aí a gente volta lá atrás. Começa a pensar que não tinha uma modernidade na época. Como que eles vão conservar o leite? Como que vai conservar o vinho? Como que eles vão fazer? Então eles pegavam um animal, uma cabra, matavam uma cabra, tirava todo o excesso de carne, deixava ela preparada, e ali então eles arrumavam aquela pele para servir como fosse uma garrafa térmica, para conservar. Isso era um odre. Quando eles pegavam um odre novo, o odre novo tinha um poder de elasticidade. Então você deitava o vinho lá, o vinho novo, dentro dos odres novos. O vinho novo, ele liberava um gás que é normal, o dióxido de carbono. Então pense num balão, mas era uma pele de cabra. Pense no balão. Quando colocava o vinho novo lá dentro, no estado de fermentação, quando ele ia fermentar, liberava o gás de dióxido de carbono. Então o que ele fazia? Ele inchava assim, estufava. Mas como o odre era um odre novo, ele tinha o poder de elasticidade. Então ele estufava, logo voltava ao normal. Aí ele está dizendo, ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque o odres velhos é um odre ultrapassado, ele já está ressecado. E se você colocasse o vinho novo dentro dos odres velhos, na hora que o dióxido de carbono ele fazia assim, estufava, arrebentava, pá! Aí ele está dizendo para nós, ou de sorte que vinho novo romperá os odres, em tornar-se-á o vinho. E os odres, preste atenção, ele está dizendo que os odres vão se estragar. Os odres se estragam. Continua para mim, meu filho, fazendo um favor. Mas vinho novo deve se deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão, tanto o vinho como os odres. Quantos estão entendendo? Então vamos voltar lá atrás um pouquinho de novo então. Ele está dizendo que ninguém pega vinho novo e ninguém pega roupa nova e coloca em roupa velha em odres velhos. O que Jesus está dizendo para os fariseus naquele momento? Ele está dizendo que o evangelho, a palavra, o que ele veio fazer aqui no mundo é vinho novo, é roupa nova. O sistema judaico está caído. Por quê? Porque eles falam de amor, mas querem matar aquela prostituta, João 8. Eles falam de amor ao próximo, mas não conseguem colocar a mão na carne do leproso. Um sistema falido. Jesus está dizendo que o judaísmo, quando ele entra no cenário de Israel, que ele vai permanecer por 3 anos e meio, ele é roupa velha. E o vinho é o vinho velho. Esse sistema, quando Jesus se coloca no cenário de Israel, aquela hipocrisia de ficar em pé nas esquinas, nas sinagogas, mostrando que é mais santo que os outros, isso é vinho velho, ele está dizendo. Isso é roupa velha.
você mostrar para os outros com o rosto desfigurado que você jejua para mostrar que é melhor que os outros. Isso é vinho velho, ele está dizendo. Isso é roupa velha. E ele está dizendo: não, o meu evangelho é uma roupa nova. O meu evangelho não é remendo do judaísmo, é algo autêntico e genuíno. O evangelho de Cristo não é imitação do judaísmo. O evangelho de Cristo, ele é autêntico, ele não tem como mesclar as duas coisas. O evangelho é tão puro, tão transformador, tão genuíno, que não tem como colocar os dois juntos, não tem jeito. Isso que ele está dizendo. Não tem como pegar o vinho novo, a essência do evangelho puro, e misturar dentro desse judaísmo falido, caído. Porque vocês falam de amor, mas não amam. Vocês falam de tantas coisas, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês são hipócritas, porque com os lábios vocês falam de Deus, mas o coração está longe de mim há muito tempo. Então não tem como eu pegar esse vinho novo e misturar num odre velho, que é o sistema judaico caído. Quantos estão entendendo? Aí ele diz: não tem como misturar, não tem como remendar, porque aquilo que ele veio fazer é diferente. É por isso que ninguém entendeu que quando ele apareceu, é por isso que ninguém achava que ele era rei, porque não veio de cavalo branco, veio montado num bim de jumento. Tanto os fariseus como os zelotes, como tantos outros partidos políticos, religiosos da época, eles achavam cada um deles de uma maneira que Jesus iria agir. Para alguns deles ele teria que roubar o império de Roma, para outros ele deveria fazer só milagres, mas de repente Jesus vem na simplicidade. Então eles não acreditam que aquilo ali é algo autêntico. E Jesus começa agora a explicar para eles através do ensino. Falou: peraí, você acha que alguém pega um vinho novo e coloca num odre velho? Não tem jeito, porque os odres vão se estragar, entornar-se-ão e os odres se estragarão. O vinho novo tem que ser colocado em odres novos. E aqui entra a minha vida, aqui entra você que já largou tanta coisa durante essa campanha. Agora a pergunta que eu faço para nós é: será que Deus no culto ele vem e depois ele vai embora para não fazer mais nada na nossa vida? Por que tem tanta gente? Coloca para mim, meu filho, o versículo 37. Ninguém deita o vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres velhos, entornar-se-ão e os odres se estragarão. Deixa aqui, se você quiser entender que o vinho é o símbolo da presença do Espírito Santo. Amém. Então por que as pessoas vêm nos nossos cultos, em qualquer lugar, enche da graça, da palavra? Você olha ali e fala: ali hoje foi, ali Deus bradou, e até concordo, irmão. A pessoa chorou, pulou, ficou feliz, bateu palma, mas entra, o vinho é novo, a essência é pura, mas se os odres forem velhos, entra aqui e vai embora. Hoje está querendo voar, amanhã está ligando dizendo assim: estou abandonando minha esposa, estou abandonando minha casa, estou abandonando minha família. Aí o pastor leva um susto. Como? Irmão, mas domingo você estava de mão dada na igreja. Mas desculpe a expressão, odre velho, ressecado. Quando entra o vinho novo dentro dele, não dá mais para mexer, porque senão estoura. Há muito tempo não tem nada que mexa aqui dentro dele mais. Só fala, só expressa, mas lá dentro um rio de água viva não está fluindo mais no seu interior. Aí ele é um odre velho, mas ele quer o vinho novo. Agora coloca o versículo 39, só para você entender comigo. Ninguém tendo bebido velho quer logo novo, porque diz: o velho é bom, é excelente. Sabe o que são essas pessoas que ficam bebendo, irmão, do jeito delas,
como elas querem. Elas não querem mudanças, elas não querem renunciar, elas querem ficar ligadas com o mundo. Ei, a conversão me tira do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do crente. Essa é a questão. Tem muita gente que prefere o velho. Sabe o que é o sistema velho? Eu vou falar, não tem jeito. Faz tempo que eu não venho aqui mesmo. Irmão, como que pode? Sabe? Aí você entende como é que o cara canta aqui dentro, vai ficar bebendo cachaça lá fora, meu Deus do céu. Como é que fica escutando louvor? Deus, eu te amo, tudo, fica ouvindo esses demônios. Tem que falar assim. Quer misturar as coisas, vamos dar um jeitinho. As coisas vão mudando, o pastor vai mudando, mas a palavra, ela é atemporal, ela não muda. Deus não muda. Nós estamos tentando encaixar a nossa maneira de viver dentro do evangelho. Não é a minha maneira de viver, é o evangelho que tem que ser puro dentro de mim. Eu não tenho que negociar com ninguém. Ah, mas se não for do meu jeito, irmão, desculpe, pode ser o melhor na igreja, o mais poderoso na igreja, em todos os sentidos. Não dá para se curvar diante de homens, diante de uma palavra tão pura. Não temos como renunciar, abrir mão, para abrir uma exceção para o fulano, e para o Beltrano não tem jeito não. Não tem como. Não tem como. E aí? É que as pessoas estão bebendo velho, ela não quer logo novo, porque diz assim, o velho é bom, do jeito que tá bom, pastor. Irmão, mas você tem que mudar nisso, ó, como marido, você tem que fazer assim, porque a Bíblia diz que você é o sacerdote. Não, mas do meu jeito. Ele não quer o novo, porque ele se embriagou tanto do velho, ele está entupido do velho, ele não vai querer o novo. E tenta falar para ele que o novo é bom. Fala para ele que orar é maravilhoso. Fala que buscar a Deus em oração, consagrar, ele acha que você é louco, porque ele se embriagou tanto daquilo que é velho. Ele diz que aquilo que ele vive hoje é melhor. Ou seja, vir numa igreja, fazer uma campanha em oração, não. Vive nesse jeito, infelizmente. Não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeiro parece que o diabo vai colocando amizade com o mundo, depois contamina com o mundo, depois quer que você se conforme com o mundo. E se você não cuidar, nós seremos condenados com o mundo, porque o juízo começará pela casa de... Aí, lá fora, alguns lugares por aí tem. Aí você já teve... Tá gravando isso aqui? Corta. Marcos, coloca o dedo aí. Aí, irmão, vai ser complicado. Porque hoje, a pessoa fala assim, ó, pastor Cleiton é um homem de Deus. Uma coisa é você falar, outra coisa é ele falar. Você tem que perguntar para ela ali, que tá ali, ó. Essa aqui, ó, essa mulher ali, ó. Perguntar para ela, como é que eu trato ela, como é que eu cuido dos meus filhos. Está num púlpito por meia hora, 40 minutos, não diz que ninguém é. Pegou o microfone e de Deus. Calma aí. É complicado, irmão. Por isso que eu fico, deixa eu quietinho lá na igreja onde eu estou, pastor. Amo esse pastor. E aí as pessoas, irmãos, aí que você diz, irmão, vamos para a igreja. Não é assim que acontece lá por aí. Você quer na igreja comigo? Onde você vai? Ah, vou lá na Sementes da Fé, estou na igreja tudo. Mas você é crente lá? A pessoa pergunta. Ah, sim. Não dá testemunho. Só vive povo negociado da vida. Aí você fala assim, não, aquele irmão ali da minha igreja. Tua igreja? As pessoas não querem vender para crente, mano. Lei financeira, não pode ser a pastor. Não financia mais. E aí? E aí como é que vão fazer? Aqui, irmão, é a verdade, é puro, mas o odre está velho, não condiz. Não condiz. Vamos falar que a
palavra não teve poder, não teve efeito, que o evangelho é fraco. É por isso que está dando esses dois extremos, o liberalismo na palavra e o misticismo na palavra. O liberalismo quer arrancar as verdades que estão contidas, o misticismo quer colocar aqui dentro o que não é para colocar. Aí nós olhamos e as pessoas estão assim, não, do jeito que tá bom. Aí, domingo na igreja, terça no bailão. Traduzindo para o mais antigo, ralabucho. Final de ano, os parentes vão vir aqui em casa, mas a casa é de quem? É sua? Eles não podem mudar. Mas é que aí já não vem, você nem vem para a igreja, não vem mais. Aí faz, não, mas Deus entende. Irmão, Deus entende tudo e Deus entende todos, mas Deus não concorda. Você pode chegar para mim e falar um monte de coisa, pastor, sabe por que é? Eu fiz isso aqui, fiz aquilo ali e tal, outro. Fala, irmão, eu te entendo, mas eu não concordo. Não concordo. Desculpe. Por quê? Porque a palavra vai contra aquilo que você está fazendo. As pessoas querem o vinho novo, com estilo de vida velha. Só para finalizar, senão o pastor me mata. Como que surge um odre novo? Primeiro, você não tem como arrancar a pele de uma cabra se você não matar. Primeiro perde-se uma vida, raspa a carne, tira as impurezas, aí começa a surgir um odre novo, com um poder de elasticidade. E aí quando eu estiver no culto, vai vir essa presença através do louvor, das ministrações, virá sobre nós essa graça dessa palavra. Então, como um odre que eu morri para mim mesmo, pelas minhas vontades, eu vou conservar dentro de mim aquilo que Deus quer derramar sobre a minha vida. O problema é que entra culto e sai culto, e a gente fica sempre assim, nunca conserva um relacionamento. Aí, pastor, nós precisamos fazer isso aqui mesmo, desligar de algumas coisas mesmo. E a questão não é nenhum problema, a questão é tempo. O tempo é precioso. Ontem passou. O amanhã é incerto. Hoje é o concreto. O que eu devo fazer hoje? Amanhã eu não sei. Mas o que Deus quer de mim hoje? Simples. Ele quer que você morra. Quer que você se mate mesmo. Renunciar à própria vida, à própria vontade. Aquele que não renunciar não pode ser discípulo dele. Se você não amar menos pai, mãe, mulher, tio, sobrinho, seja quem for, você não pode ser discípulo de Jesus. Você pode ser simpatizante do evangelho, você pode gostar do evangelho, você pode admirar os crentes. Mas se você não morrer, não tem jeito. E quando se morre, irmão, perde-se a sua vontade. E aí a vontade de Deus é ativada em você. Você vive para os propósitos de Deus. Sabe o que um odre novo é capaz de suportar? Afronta, porque ele é novo. Fala o mal dele, ele não briga, ele não discute. Ele sabe que ele tem um advogado. Você não tem que justificar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. Quando você fica muito justificando, tentando alguma coisa, é porque você ainda é velho, tentando com a força do seu braço. Ei, quem que te chamou? Quem que colocou, alistou você? Não foi ele? Você não trabalha para ele? Você não serve a ele? Deixa que ele assume o seu problema, a sua dificuldade. Não queira você tomar o lugar de que é de Deus. E a gente fica justificando. Irmão, quem é odre novo, ele não paga o mal com o mal. Quem é odre novo, ele ora por aqueles que perseguem. Ele abençoa e não amaldiçoa. Quem é odre novo, se o inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede,
Ele dá de beber. Não, mas isso aí, claro, isso aqui ninguém consegue viver se estiver vivo. Porque você vai falar, não, porque eu não sou bobo? Porque eu não tenho sangue de barata? Porque eu acho que sou crente, crente é bobo? Não. Olha o que diz a palavra de Paulo aos Filipenses para finalizar. Tede em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não tomou por usurpação ser igual, antes esvaziou a si mesmo, obediente até a morte de cruz, diz a palavra do Senhor. Aí, irmãos, eu fico me preocupando, quem que eu estou seguindo? Tem um monte de gente, não sou contra, tá? Não sou contra, já vou deixar bem claro. Tem um monte de gente seguindo um monte de gente. Sabe o que o cara gosta, o que a mulher bebe, o que deixou de comer e beber. Agora, ler a Bíblia não quer. Cuidado com quem você está seguindo, hein? Porque dependendo aonde ele está indo, você está indo junto. Agora, siga Cristo. Para onde Cristo está indo? Ele é a nossa referência. O pastor não é tua referência. Ele tem que ser um exemplo, como diz a palavra. Mas a tua referência é Cristo. Tem pessoas apaixonadas pelo ministério de um pastor, que se o pastor tem até idolatria com isso, é como se Deus não fizesse mais nada. Me desculpe, irmãos, essa é a verdade. A Bíblia diz que chegaria um tempo, segundo a carta de Paulo a Timóteo, eu termino, prometo, que haveria um tempo em que as pessoas iriam recusar a ouvir a sã doutrina da palavra de Deus. Aleluia. Você sabe o que é a palavra recusar no grego, no original? Virar o rosto. Virar o rosto. Iriam se cercar como coceiras no ouvido, cercando de mestres que estariam falando fábulas. Aonde você quiser vai ter por aí. Qual que é a tua necessidade? Tem um monte de gente aí, tem um monte de gente coçando um comichão no ouvido para querer ouvir o que ele quer. Vão falar fábulas, vão falar histórias. Agora a verdade, irmãos, ela não dói. A verdade liberta. Essa é a essência do Evangelho. Se eu quero ser um odre novo, então nessa noite, nessa última quarta-feira da campanha, eu digo, Senhor, se eu estou vivo ainda, então eu quero morrer nessa noite. Morrer para mim mesmo, para viver para os seus propósitos. O gostoso não é sonhar, o bom é sonhar o que Ele quer sonhar para você. Porque às vezes os sonhos podem te levar para longe da vontade de Deus. Odre novo diz, Senhor, o que o Senhor está sonhando para mim? Pode ter certeza que Ele é pai e você é filho. E Deus conhece aquilo que você precisa. Odre velho não vai conservar dentro dele. O odre novo sim. E Jesus foi enfático dizendo, ninguém ponha vinho novo em odres velhos. Agora, o vinho novo deve ser derramado em odres novos. Ambos se conservarão, diz a palavra do Senhor.